Olá, profissionais de SMS, eu sou a Janaína, faço parte do Grupo Share e o vídeo de hoje é sobre NR28, penalidades. Bom, a NR28 fala sobre fiscalização e penalidades, ela é uma NR geral. Bom, qual que é o objetivo nosso desse vídeo? É mostrar para vocês a revisão que teve, que somente passou por revisão o anexo 2 da NR28 e também como fazer os cálculos das penalidades. Vamos lá? Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida, marcar o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Dúvidas ou comentários? Deixa abaixo. Bom, a portaria que revisou essa norma é a 1067, de 23 de 9 de 2019. E ela foi publicada no Diário Oficial no dia seguinte, no dia 24. Qual foi a alteração que teve? Foi a revisão do anexo 2 da NR28. O que é o anexo 2? Se você já teve curiosidade ou já passou por alguma multa, alguma autuação, você já consultou lá justamente para saber o valor da multa que você ia pagar. Então, justamente o anexo 2, ele traz a relação do item da norma com o código da infração e se ela é pertinente à segurança ou medicina do trabalho. Quando que vai entrar em vigor essa nova revisão? A vigência começa no dia 8 de novembro desse ano, de 2019. Então, fiquem atentos. Bom, o que aconteceu no anexo 2? Houve a inclusão das disposições gerais da NR1. Porque a NR1, se você se lembra, a NR1 antigamente não tinha anexo. Com a revisão da NR1, ela passou a ter 2 anexos. Então, incluiu o anexo 2, que fala sobre diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Então, se você vem nos acompanhando e assistiu o nosso vídeo sobre a NR1, nós falamos sobre a questão dos treinamentos. E aqui fala sobre as penalidades. Então, dentro do anexo 2 da NR28, tem um item falando sobre as penalidades do não cumprimento desse requisito da NR1. Foi excluído a NR3, que fala sobre embargo e interdição. Então, não tem mais essa punição dentro da NR28, não traz a penalização para o embargo e interdição. E a unificação em um mesmo item de algumas alíneas da mesma norma. O que é isso? Antigamente estava se subdividido. Então, por exemplo, você tinha 5.1, 5.2, 5.3 e agora não. Agora ele pegou e juntou. Então, as que eram subdivididas em 5.1, letra A, B, C, D, E, foi juntada numa única linha na tabela. Então, algumas houve a junção, outras não. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos para você das alterações, para ficar mais claro. Então, o que nós percebemos? Por exemplo, na 5.40, que fala sobre CIPA, ele fala que o processo eleitoral observará as seguintes condições. Então, ele fala das questões do processo eleitoral. Antigamente, a tabela, tá vendo? Ela trazia o subitem, que é o 40, e as alíneas, que são as letras. Os códigos, para você verificar, o código da infração e o tipo, se ela é de segurança ou de saúde. Então, se você verificar, a C e D eram infração do tipo 3, as outras do tipo 2. Agora, com a nova revisão, o 5.40 ele vai da letra A à letra H e inclui a letra J também. Mudou-se o código, mudou-se o código da infração também. Então, de 3 ficou tudo sendo 2 e continuou sendo de segurança. Um outro exemplo é na NR11, no item 11.1.9 e o item 11.1.10. O que aconteceu? Antes, eles tinham um código, o código da infração era 3, ambas de segurança. Agora, elas foram juntadas numa única linha, mudou-se o código e a infração passou de 3 para 4, ou seja, uma severidade maior. Continua sendo do tipo de segurança. Mais um exemplo para nós. Então, na 11.1.5 e na 11.1.6 e a 11.1.6.1 ainda falando sobre a NR11, se você for ver, a 11.1.5 e a 11.1.6, ela tinha o código de infração 3, que foi mantido, só que a 11.1.6.1, o código dela de infração era 2, e ela pertencia ao tipo de medicina, não de segurança. Com a revisão, ela passou a ser infração do tipo 3, então teve uma gravidade aumentada e ela mudou para o módulo de segurança. Então você deve estar se perguntando, mas o que é esse tipo, Janaína? O S significa quando é de segurança do trabalho e o M quando é medicina.
Quando tiver M aqui, significa que é aplicada aos itens da NR7, que fala sobre o PCMSO. Tá? E tem uma diferenciação com relação ao cálculo, que a gente vai explicar para vocês agora. E agora, quem poderá nos ajudar a calcular as penalidades? Creio eu que não vai ser o Pinker e o cérebro, mas com certeza o grupo Share. Então, vamos comigo! Bom, para você calcular a sua multa, primeiro você vai precisar de algumas informações. Então, conhecer o item subitem da norma que você foi penalizado, a quantidade de empregados do estabelecimento. Consultar o anexo, aí sim a gente vai consultar o anexo da NR28, anexo 2, para saber qual é o código, o número da infração e o tipo da infração, se é segurança ou medicina. Depois nós vamos no anexo 1 para verificar a gradação da multa, que ela vai do valor mínimo até um valor máximo. E lembre-se sempre que o valor da multa tem como base a UFIR. Vamos lá para o nosso exemplo, porque sempre fica mais fácil quando a gente exemplifica as coisas. Então, no nosso exemplo, é o descumprimento da NR4, composição do SESMIT, o dimensionamento do SESMIT. Então, nós fomos penalizados no item 4.2 da NR4. E a empresa tem 150 empregados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá para as tabelas. Então, a gente vai na tabela, no anexo 2 da NR28, vai achar na NR4 o item e o subitem que a gente foi penalizado, então 4.2, vai saber qual é o código, vai saber o número da infração e se ela é de segurança ou de medicina. Então, o tipo da infração, S se for de segurança do trabalho e M se for de medicina. Lembrando que ela sempre vai ser M quando tratar-se sobre a NR7, que fala sobre o PCMSO. Com essa informação, nós vamos vir no anexo 1 da NR28 e lembra que a gente olhou lá, a infração é do tipo 3? Aí a gente vai cruzar com a quantidade de colaboradores. Então, lá nós temos 150, então está dentro de 101 a 250. Então, nós vamos fazer o cruzamento, né, de 150 com a gradação 1. E aí nós vamos chegar no nível da gradação mínima, que é 3303, e a máxima, que é 3717. Então, com esse número é que a gente vai calcular a penalização. Então, o valor da UFIR é de R$ 1,0641 e a gente vai calcular a gradação agora. Como é que a gente faz? A gente vai pegar aquele valor do cruzamento que nós encontramos na tabela e multiplicar pelo valor da UFIR em reais. E aí nós vamos ter o valor da multa, o valor mínimo. A mesma coisa nós fazemos para o valor máximo. Então, pega aquele código do máximo que nós encontramos no cruzamento da tabela entre o número de pessoas e o número da infração, multiplica pela UFIR e nós vamos ter um valor máximo. Então, o mínimo que você vai pagar na penalização é esse e o máximo é esse. Então, com esses valores, você pode apresentar a sua diretoria e, claro, fazer a adequação necessária pela qual você foi penalizado por não ter. Mas o que acontece se você é reincidente? Nesse caso, é quando você foi penalizado pela primeira vez. E se você for reincidente? Não aprendeu a lição e sofreu novamente a mesma penalidade daquele mesmo item ou subitem na norma. Como é que você calcula a reincidência? Vamos ver. Então, em caso de reincidência, se você olhou, lá na NR28 ele tem um quadrinho que ele fala do valor da multa. Então, para a segurança do trabalho, é 6,34. Se for medicina, 3,782. O valor da UFIR é o mesmo que a gente usou no cálculo anterior e vamos calcular então para a multa se for no caso de segurança e se for no caso de medicina. Como é que você faz? Pega o valor da UFIR e multiplica pelo esse valor fixo que é na parte de segurança. E aí você vai ter o valor da multa por reincidência na parte de segurança. Se for um item ou subitem relacionado à medicina, o valor da multa vai ser o valor mesmo da UFIR multiplicado pelo valor da tabela que a gente viu aqui. E aí você vai ter o valor da multa em medicina por reincidência. Bom, vamos chegando ao final do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões, deixem abaixo. Visite a nossa página na internet, www.gruposhare.com.br. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.